Havia manhãs em que Clara Menezes despertava antes do alarme. O corpo sabia que algo dentro dela pesava mais do que o travesseiro. Às 6h30, o despertador tocava com pontualidade cruel. Banho rápido, café ralo, celular na mão. As notificações chegavam como pedrinhas atiradas em um lago já agitado. Mensagens, cobranças, notícias. E antes mesmo de respirar direito, o coração já pulsava apressado, como se a vida fosse uma corrida que ela não lembrava de ter começado. Clara não nasceu triste. Na infância, em Contagem, desenhava estrelas e janelas abertas, achava que o céu era um convite. Mas o tempo, sorrateiro, foi entrando pelos cantos da vida. E o que começou como um cansaço leve, virou pano de fundo. Em Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família, a cidade acordava com sons comuns. Ônibus freando, rádio tocando, o vendedor de pão na esquina. Mas dentro do pequeno apartamento de Clara, reinava um silêncio que não era paz. Era ausência. Ela trabalhava no escritório no centro, num prédio antigo de janelas estreitas e ar denso. Os colegas viviam exaustos. As luzes frias, o som dos teclados, o ruído metálico do ar-condicionado, tudo vibrava a uma frequência cinza. E Clara, que já estava cansada por dentro, absorvia tudo. Nos intervalos, olhava-se no espelho do banheiro e mal se reconhecia. Os olhos sem brilho, o rosto pálido. Por fora, o sorriso treinado. Por dentro, o vazio crescendo em silêncio. As enxaquecas começaram a visitá-la. Primeiro, de leve. Depois, com insistência. O corpo estava dizendo o que a mente teimava em ignorar. Até que numa terça-feira qualquer, o limite se revelou. Era final de tarde, a sala quase vazia. A luz do sol filtrada pelas persianas criava riscos dourados no chão. De repente, o ar sumiu. O chão pareceu distante. Um enjoo, uma tontura, o peito comprimido. Ela se apoiou na mesa e o mundo girou. Naquele instante, o corpo gritou sem som. E algo dentro dela entendeu o que as palavras não explicam. Ela não podia continuar vivendo assim. De volta para casa, o ônibus parecia mais lento do que nunca. A janela trazia o reflexo do rosto cansado e o movimento da cidade ao fundo. No vidro, uma borboleta amarela pousou e ficou por breves segundos. Pequena demais para ser coincidência, intensa o bastante para ser sinal. Clara sentiu algo mudar de lugar, mesmo sem saber o que. Ao chegar, foi direto para o banheiro, encostou na parede fria e chorou como há anos não chorava. E no meio das lágrimas, uma frase surgiu do nada, sem lógica, sem explicação, como se tivesse vindo de outro lugar. E se não for sobre o lutar, e sim sobre vibrar diferente? Ela não entendeu, mas sentiu, e foi o suficiente para abrir uma fresta de luz. Naquela noite, Clara não buscou respostas, não procurou conselhos, não abriu livros, não acendeu velas. Ela apenas sentou no chão, respirou e deixou o ar entrar. Entrou, saiu, de novo, e o corpo, cansado, finalmente amoleceu. Foi a primeira vez que o silêncio não doeu. O silêncio, percebeu, não era vazio. Era o som da vida tentando alcançá-la. Nos dias seguintes, nada mudou por fora, mas algo discreto começou a se rearranjar. Clara passou a acordar 10 minutos mais cedo. Não para produzir, mas para respirar. Abriu a janela, sentiu o sol da manhã e sussurrou uma obrigada que o mundo não precisava ouvir. Era simples, mas era real. No caminho para o trabalho, percebeu sons que antes ignorava. Pássaros nos fios, passos na calçada,
o barulho do ônibus 1502 chegando. Tudo parecia igual, mas vibrava diferente. Clara começou a perceber o quanto reagia sem presença. Cada palavra, cada pensamento, cada emoção, tudo tinha frequência. Ela vivia em dor, respirava dor, transmitia dor, e sem perceber, o universo apenas devolvia o que ela emitia. Então decidiu trocar a resistência pela presença. Antes de tocar no celular, respirava. Antes de responder, pensava. Antes de reclamar, agradecia. Não eram grandes mudanças, eram afinações sutis. Mas nelas, o coração começou a se lembrar do próprio ritmo. Com o tempo, o mundo começou a responder. Pequenos gestos, sincronicidades silenciosas. Um papel caído na rua dizia: respirar é lembrar que você existe. Uma senhora na padaria sorriu sem motivo. O zelador do prédio deixou um vaso de manjericão com um bilhete. Leva para casa. Verde cura. Um vira-lata caramelo esperava toda manhã na esquina, como se soubesse que aquele encontro era parte da cura. E, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que não estava sozinha. Mas a vida continuou real. Vieram dias de desânimo, noites de ansiedade, momentos em que o peito voltava a pesar. Dessa vez, porém, havia um caminho de volta. Quando o peso voltava, ela sentava no chão, fechava os olhos e apenas respirava. Lembrava-se da fresta de luz e dizia por dentro: a vibração da paz já mora em mim. Eu só preciso lembrar. E assim, a dor perdia força. O sofrimento se tornava aviso, não castigo. Clara começou a transformar o cotidiano em prática espiritual. Cozinhava com calma. Tomava banho observando a água escorrer pelos ombros. Escrevia no caderno o que sentia, sem tentar entender. Andava pela feira da Afonso Pena, sentindo o cheiro de pastel e o vento no rosto. Era isso. A vida simples era o novo templo. Os dias ainda tinham pressa, mas ela já não corria junto com eles. Com o tempo, percebeu algo essencial. A cura não veio quando tudo deu certo. Veio quando ela parou de brigar com o que era. A felicidade não estava em consertar a vida, mas em mudar o tom com que vivia. O sofrimento não era inimigo, era bússola. E cada vez que o sentia, ele apontava para o mesmo lugar, o centro dela mesma. Clara descobriu que o sofrimento diário não é sentença. É apenas um pedido de realinhamento vibracional. Ela não se curou com milagres. Curou-se com presença. E foi assim, respirando antes de reagir, agradecendo antes de pedir, observando antes de julgar, sentindo antes de entender. Esses gestos mínimos criaram um novo campo de energia. Ela aprendeu que respirar é recomeçar, que o silêncio não é vazio, é canal, e que a vibração certa não apaga a dor, apenas ensina a atravessá-la com leveza. Você também pode começar agora. Basta parar por um momento, fechar os olhos, inspirar profundamente e soltar o ar devagar. Sente. Esse simples movimento já muda sua frequência. É assim que começa. Um sopro de calma dentro do caos. Uma fresta de luz dentro da pressa. Um retorno silencioso para dentro de si. Hoje, Clara Menezes ainda vive em Belo Horizonte. O mundo continua o mesmo. Barulhento, corrido, imperfeito. Mas dentro dela, algo encontrou o compasso certo. Às vezes o relógio marca 23h23 e ela sorri. O vira-lata ainda aparece, abanando o rabo. O manjericão
cresce na janela e todas as manhãs, antes de qualquer coisa, ela respira 3 vezes diante da luz do sol que entra pela cortina. Foi assim que ela parou de sofrer todos os dias, não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou a vibração com que via o mundo. Toda dor é um pedido de reconexão, e toda pausa é uma oportunidade de voltar à sua frequência natural. A vida quer que você sinta, não que você lute. Porque quando você aprende a vibrar diferente, o universo inteiro aprende a te ouvir.